planeta inteiro. Louvor, notícia, esporte, fé, tá no ar. O conecta o coração, aumenta o som. Tem palavra e tem canção. Aqui a vida ganha direção. É Deus falando na estação. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite, vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer, HD. Toca o céu, toca você. De São Luís pro mundo ouvir Jesus no ar pra te alcançar. Na notícia, na palavra que edifica, com amor e alegria, a voz de Deus é nossa guia. Renascer, HD, toca o céu, toca você. No WhatsApp também tá rolando, 98 987 31 36 96. Bispo Jonas, fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Bom, gente, eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus. Hoje o nosso assunto, vamos falar sobre nascer de novo, né? Nascer de novo é uma expressão bíblica que fala de novo nascimento espiritual e de uma transformação profunda diante de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus explica a Nicodemos que isso envolve uma mudança interior produzida por Deus, não apenas uma reforma externa. Sentido bíblico significa começar uma nova vida. Repito, significa começar uma nova vida com Deus. Está ligado a nascer da água e do Espírito. Mostrar que a salvação e a vida cristã verdadeira depende de uma obra de Deus no coração. E para a gente fazer uma aplicação espiritual para nossas vidas, na prática, nascer de novo fala de arrependimento, fé em Jesus e uma vida transformada, com novos valores, pensamentos e atitudes. A ideia central é que o passado não define mais a pessoa, porque ela passa a viver como parte da família de Deus. Em linguagem bem simples, é como receber uma nova vida por dentro, com um novo começo que vem de Deus. Se você quiser, né? Claro. Depende da pessoa querer também, né? Para mim dar continuidade aqui,
eu denominei aqui um título para dar sequência na nossa reflexão. É necessário nascer de novo. Esse é o título da continuação da nossa reflexão do dia. Com base no texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Eu não vou ler porque fica bem longa a reflexão, né? Mas você pode ler em casa. O texto base é Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. É onde nós estamos baseados a nossa reflexão. E o tema: o novo nascimento é indispensável para ver e entrar no reino de Deus. Objetivo: levar a igreja a entender que religião, moralidade e conhecimento bíblico não substitui a transformação que vem do Espírito Santo. Vamos entrar aqui numa introdução da nossa reflexão. Nicodemos era um homem religioso, instruído e respeitado. Mas, mesmo assim, veio a Jesus de noite, e isso mostra que havia algo faltando em sua vida espiritual. Jesus não lhe ofereceu apenas informação. Ele lhe apresentou a necessidade de nascer de novo. Então nós temos 3 tópicos aqui interessantes que falam sobre a questão do nascer de novo. Primeiro, o perigo de uma fé apenas religiosa. Texto, João capítulo 3, versículo 1 e 2. Nicodemos era fariseu e mestre em Israel. Ele conhecia que Jesus vinha de Deus. Mesmo assim, ainda não conhecia a realidade do novo nascimento. Aplicação: é possível ter conhecimento bíblico, cargo na igreja e aparência de piedade, mas ainda não ter vida espiritual verdadeira. No segundo tópico aqui, a necessidade de nascer de novo. O texto, João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8. Jesus declara que Nicodemo pode ver o reino de Deus se... Jesus declara ao Nicodemo. Deixa eu voltar aqui. Jesus declara que ninguém pode ver, pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. O novo nascimento não é melhora de comportamento, mas uma obra do Espírito. O vento sopra onde quer, e assim é o agir do Espírito, soberano, poderoso e invisível. Aleluia! Glória a Deus! Aplicando aqui para nós, a salvação não vem por esforço humano, mas pela regeneração que Deus opera no coração. Terceiro tópico. No texto de João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus aponta para a serpente levantada no deserto como figura de sua própria cruz. Assim como Israel foi curado ao olhar para o símbolo levantado, né? O pecador vive ao olhar com fé para Cristo. A vida eterna está em crer no Filho levantado por nós. Aleluia. Aplicação para a nossa vida prática. A fé verdadeira
não está em nós mesmos, mas em Jesus crucificado e exaltado. O quarto ponto aqui, esse quarto tópico aqui da nossa reflexão, fala sobre o amor de Deus que oferece a salvação. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, glória a Deus, o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O propósito da vinda de Cristo não foi condenar, mas salvar. O Evangelho é anúncio do amor, graça e redenção. A gente aplica para nós aqui. Quem crê em Jesus não permanece em condenação, recebe vida eterna. Quinto e o último tópico da nossa reflexão aqui. A resposta que a luz exige. Texto, João capítulo 3, versículo 18 e 21. Há dois caminhos, crer ou permanecer condenado. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem pratica a verdade vem para a luz. Aplicação prática. O Evangelho confronta nossas obras e revela nosso coração. Responder a Cristo é sair das trevas e andar na luz. Conclusão. João 3 nos mostra que ninguém entra no reino de Deus por herança religiosa, tradição ou mérito pessoal. É preciso nascer de novo, crer em Cristo e viver na luz. O convite de Jesus continua atual. Receber uma nova vida pelo Espírito Santo. E aqui eu deixo um apelo. Hoje é dia de examinar se sua fé é apenas externa ou se você já nasceu de novo. Cristo ainda chama pecadores para a luz, para a graça e para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! Depois dessa reflexão, eu te convido para o nosso momento de oração. Vamos orar. É hora de falar com Deus. A minha oração é que o Senhor Deus, por meio desta palavra, venha alcançar a todos que o necessitam de um Salvador, necessita da salvação em Cristo Jesus. A minha oração é que você, ao ouvir, assistir esse vídeo, ouvir esta palavra, não endurecerás, está um pouco alto o BG aqui, né? Não endurecerás o vosso coração, mas crede em Deus, aceite o plano de salvação que Deus nos oferece, o plano de redenção, de mudança de caminho. Há dois caminhos, aí no próprio nome, a reflexão fala disso, é o caminho das trevas, o caminho da luz. Faça uma troca, ou pelo menos experimente. Eu já fiz isso no passado, quando eu tive uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Deus me traz à memória neste momento de oração, uma senhora que
a sua casa tinha alguém passando por sofrimento de enfermidade e ela me convida a minha igreja para que fizesse um culto na sua casa e orasse por aquela situação. E naquela noite Deus me deu uma estratégia, como está me dando hoje à tarde, por meio desta oração, dentro desse quadro de reflexão da palavra de Deus. Eu disse àquela senhora: aceita Jesus, entrega a tua vida, entrega a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor. Tenha com Deus uma experiência. Se num período aí de 30 dias você achar que isso não é o que você queria, que isso não é o que você gostaria de receber para a tua vida, você decide, toma uma decisão que você quiser. Mas experimenta o Senhor, provar e vede, como diz a Bíblia, provar e vede que o Senhor é bom. Tem gente que não quer nem provar. E aquela mulher aceitou o desafio, que até 30 dias, se ela não gostasse, ela abandonaria a sua fé, escolheria o seu caminho. Só que a última vez que eu vi aquela senhora, ela continuava firme nos caminhos do Senhor. Porque quando você prova a Deus, você vai saber, você vai provar algo que você vai perceber o diferencial. Deus é bom. E a Bíblia diz que a bondade do Senhor, ela se estende de geração a geração. Ele é bom o tempo todo. Em todo o tempo Ele é bom. Meu Deus, abençoa cada pessoa que está ouvindo esse programa agora. O Boa Tarde, Super Tarde. Abençoa aqueles que posteriormente a esta gravação irão assistir essa mensagem e receber esta oração. Abençoa, meu Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Oro por todos, ó Pai. Oro pela salvação, pela cura, pelo milagre, pela transformação e mudança de vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus.